Seja bem-vindo a mais o estudo 1189. Chegamos ao livro de Gálatas, hoje capítulo 2 do livro de Gálatas, apenas 21 versículos e 2 tópicos. Primeiro tópico, Paulo é aceito pelos apóstolos. Segundo tópico, Paulo repreende a Pedro. Pedro foi líder dos discípulos de Jesus, ficou com a responsabilidade de conduzir a igreja em Jerusalém, bem como os membros da igreja cristã deixados por Jesus na responsabilidade de Pedro. Se você se recorda da passagem que Jesus está na praia e ele pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Nas 3 vezes que Pedro responde que sim, Jesus disse: apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeirinhos. E ele menciona todo esse contexto para que Pedro realmente ficasse responsável por conduzir essa primeira etapa da implantação, conhecido por nós como igreja primitiva. Com essa introdução, vamos orar, pedir ao Senhor que, assim como em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, 1 Coríntios, Atos dos Apóstolos, Romanos, aí depois 1 Coríntios, 2 Coríntios, assim como em todos esses 7 livros, nesse 8º livro nós sejamos muito abençoados com mais essa carta de Paulo, conhecido como Gálatas, para a igreja da Galácia. Vamos orar. Pai, já talvez fizemos algumas coisas nesse dia, e se é no início do dia, na vida desse irmão, dessa irmã, que nossa vida, nossa agenda esteja sujeita e submetida à Tua vontade. Aprove o Senhor nos unir nesse momento, e eu te peço que a Tua palavra seja instrumento de cura, de libertação, de transformação de mente e salvação. Que em tudo o Teu nome seja honrado e glorificado em nós e através de nós. Se revelem mais essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular os que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro, de Pedro como apóstolo aos circuncisos. Também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro, João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. E aqui, de forma muito breve, Paulo menciona essa conexão que havia entre ele e os discípulos deixados por Jesus, os 12 e todos os demais que estavam ali. Ele fala daqueles que estavam infiltrados, querendo pregar o judaísmo e não o cristianismo. O cristianismo nasce do judaísmo, e
e eles estavam querendo ainda praticar talvez costumes judaicos. E aí fica instituído que Pedro, os discípulos, pregariam para os circuncisos, ou seja, para os judeus. Esse foi o combinado. E Paulo, juntamente com seus discípulos, ele pregaria para os gentios, todos os que não fossem judeus. E a linguagem de Paulo era uma linguagem que conectava, uma linguagem que repreendia, ensinava, instruía, e por conta disso ele tinha também um coração muito disponível para ser levado de um lado e para o outro, e ele não tinha dificuldade em viajar, como a gente sabe. Continuando. Quando, porém, veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios, pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. E aqui Paulo exorta os discípulos, em especial Pedro, porque ele agiu, como descrito aqui, com hipocrisia. Enquanto outros discípulos não estavam ali para talvez julgá-lo, ele estava se alimentando no meio dos gentios tranquilamente. Mas quando outros judeus se uniram a eles, aí ele se afastou dos gentios e ficou só na patotinha ali dos judeus. E Paulo deixa claro que aquela postura é uma postura de hipocrisia, porque a lei que eles estavam seguindo de não se alimentar com outras pessoas que não fossem judias e também outros costumes judeus, não tinha nada a ver com a graça que eles estavam pregando. E a justificação não vinha pela lei, mas sim pelo seguir os caminhos de Jesus e pelo sacrifício de Jesus. Então, diante dessa situação, Paulo deixou claro o erro cometido por Pedro e exortou a Pedro. Então, era um conflito entre pessoas tementes ao Senhor, para que nos deixe claro que sim, podemos ter divergências, e não é porque o líder é o topo da cadeia ou uma referência muito grande que ele não erra. Somos homens falhos, líderes ou liderados, pastores ou ovelhas, somos todos suscetíveis à influência do inimigo, e as influências emocionais acometem a todos. Eu estava agora há pouco na célula, aqui na minha casa. Todas as terças se reúne um grupo de irmãos no meu lar, e nós estávamos falando sobre a importância da igreja, porque somos moldados através da igreja, somos exortados através da igreja, somos abençoados através da igreja, e Deus ordena a bênção onde há comunhão. E a comunhão exige também esses momentos de inflexão, de confronto, de apresentar o erro de forma amorosa ou não, mas
seja qual for a sua postura, que você não seja um cristão sensível ao ponto de recusar o tratamento do Senhor, por mais duro que ele seja. E que em tudo nosso Senhor seja honrado, glorificado pelas nossas atitudes e pensamentos, pela nossa postura, que a nossa vida realmente reflita a vontade do Senhor. E o que eu desejo para você e para sua casa, para sua família, é que Deus te abençoe, em nome de Jesus.